mas qualquer semelhança não é mera coincidência. Mostra a linha identitária de um novo sistema, uma nova ordem que está nascendo. E, cara, o Brasil não está longe disso não, está no meio disso aqui. Você vai entender o quanto isso é tenso mesmo. Nova ordem mundial. O fim chegou. Partir agora para a notícia internacional. Alguns eventos aconteceram no campo internacional que, sabe, me deixaram muito temeroso. Vocês sabem que o foco do nosso canal aqui é a geopolítica, né? E a gente trata da política interna aqui também e questões sobre economia, sobre filosofia. Mas olha só, a gente está a um passo de estourar uma guerra pesada. E essa guerra, há quem diga que já começou. O primeiro plano dessa guerra, Terceira Guerra Mundial, estou falando é nesse nível, já começou. Então presta atenção. Aconteceu uma situação um tanto quanto grave, matéria divulgada pelo Estadão. O Irã rejeitou o apelo ocidental para deixar de ameaçar Israel e recebe apoio da China por soberania. Os Estados Unidos prevêem ataque. Você vai entender o que está acontecendo de uma vez por todas. Foi o seguinte: o Irã, ele está revoltado porque Israel
matou o líder do Hamas. Diga-se de passagem que o Alckmin estava lá. No dia que isso aconteceu, o Irã prometeu retaliação contra Israel. Falou que vai ser o maior número de ataques da história, e isso já começou. Israel tem um sistema de defesa. Esse sistema de defesa de Israel chama Domos de Ferro. Esse sistema de Israel, quando os mísseis chegam, são espécies de drones. Esses drones voam tão rápidos que interceptam os mísseis no meio do caminho. O exército do Irã, a nível de tamanho, é um dos maiores do Oriente Médio. Tem 620 mil homens, fora mercenários e grupos terroristas que atuam no suporte ao Irã. Israel teme que a maior escalada de ataques vai acontecer, porque nos últimos anos o Irã investiu muito, no seu poderio militar. Israel, por outro lado, tem um exército super tecnológico, mas tem na faixa de 198 mil soldados, bem menos. Acontece que agora vai ter um ataque coordenado. Estados Unidos entrou no páreo, falou, olha, não pode acontecer. E aí vários países do Ocidente fizeram um apelo ao Irã para que o Irã não atue, porque se o Irã atuar, países do Ocidente vão entrar em apoio a Israel. Até o Macron entrou nessa história também. Então os países do Ocidente vão entrar. O Irã ignorou o pedido desses países e continuou os ataques a Israel. E os Estados Unidos já entende que os ataques vão partir também contra os navios americanos que estão lá para dar suporte a Israel. Aconteceu o seguinte: os Estados Unidos já mandaram um envio de submarinos para o Oriente Médio. A decisão em apoio a Israel é anunciada depois de conversa entre autoridades norte-americanas e israelenses para conter a escalada do conflito. Então, os Estados Unidos já mandou armamento, já mandou poderio militar com navios de guerra, com aviões, para ir para a região do Oriente Médio. E o Irã falou que vai atacar os Estados Unidos, se os Estados Unidos chegar lá. E o lance é que a China já manifestou apoio militar ao Irã se isso acontecer. Então, a escalada está mais tensa do que nunca. E aí, o pior da situação é que dizem que essa guerra já começou. Não no plano dos ataques, não no plano dos tiros, mas já começou de forma de cyberguerra. Essa matéria aqui que foi divulgada aqui eu achei super interessante. Segurança cibernética na infraestrutura crítica, uma preocupação crescente. A era digital trouxe conectividade e produtividade sem precedentes, mas também introduziu novas vulnerabilidades. À medida que nossa independência da tecnologia cresce, a nossa dependência cresce, também cresce a necessidade de medidas robustas de segurança cibernética, particularmente no domínio da infraestrutura crítica. A acusação que se tem aqui é que esse cyberataque já começou e que hoje sistemas governamentais estão completamente vulneráveis. Então, há quem diga que o ingresso do TikTok lá nos Estados Unidos trouxe o acesso de milhões e milhões de informações que podem ser utilizadas. Ou seja, quem são os militares dos Estados Unidos, qual a vulnerabilidade deles, como encontrar, como armar um ataque contra esses militares. Ou seja, hoje a cibersegurança, o cyberataque começou. Imagina, bem no meio de uma guerra, todo o sistema de internet de hospitais forem cortados de uma hora para outra. Fábricas sem internet, como que ficaria sem internet, sem energia? Então tudo isso hoje já faz parte desses ataques e dizem que já há um avanço muito grande, principalmente por parte da China, em relação a esse cyberataque. E aí a guerra, ela custa muito caro, ela é muito alta. Por exemplo, eu falei do Domo de Ferro.
do sistema de defesa de Israel. Hoje, quanto que custa um drone? Né? Um drone hoje, de qualidade, fácil, é 15, 20 mil reais. Um drone. Imagina um drone de guerra que consegue detectar um míssil e voa a uma super velocidade para abater aquele míssil. O míssil vale milhões, milhares de reais. O drone também. Então, a guerra é muito cara. Por isso que a cyber guerra já começou para enfraquecer as estruturas, né, desses países que vão entrar em guerra. E aí entrou um ponto super interessante. Além do Domo de Ferro, o Reino Unido acabou de anunciar uma arma sem precedentes, chamada Dragonfire, ou seja, o fogo do dragão, e promete revolucionar as guerras, muito mais eficiente do que o Domo de Ferro. Na verdade, o que o Reino Unido acabou de anunciar é algo tão impressionante que parece coisa de ficção científica. Conheça o fogo do dragão, a arma laser britânica, né? O disparo custa pouco mais de 10 libras, ou seja, cerca de 60 reais, e pode atingir um alvo a quase 1 quilômetro, com uma precisão incrível e um tiro de laser. Literalmente é um raio laser lançado. Tem até um vídeo aqui, ó, que tem um pedaço exato aqui, ó. Eu vou colocar aqui para vocês. É um laser lançado, né, para abater o inimigo. Olha só isso. Você tem, de repente ele dispara e qualquer míssil que estiver passando vai ser abatido. Você tá vendo que é uma arma laser. Literalmente é um feixe de luz cujo disparo não custa mais do que... cujo disparo não custa mais do que 60 reais. Então ele vai revolucionar, né, esse novo tipo de ataque. E aí já estão falando em guerras, vai acabar as balas, vão ser armas lasers, sabe? Então o Reino Unido já anunciou isso agora, essa tecnologia, para se proteger, falando, olha, não vem que vocês vão perder dinheiro e me atacar. O próprio Reino Unido já está ameaçado, já está com medo. A escalada partir para Israel é grande. Por quê? Porque há uma quantidade gigantesca de palestinos dentro da Europa também. E aí há quem diga que a escalada pode o quê? Mostrar que essas pessoas que estavam lá dentro podem ser soldados cooptados do regime, ou seja, que eles estavam preparando essa guerra, esses grupos islâmicos estão preparando essa guerra há anos e anos e vão atingir de dentro, né? A gente está vendo o que está acontecendo no próprio Reino Unido. Então, assim, a gente está numa situação calamitosa, de assustar mesmo. E eu achei tão relevante essas informações, né? Olha só, a matéria do UOL também, 60 reais por tiro. Como é a arma laser testada pelo Reino Unido? E aí tá aqui, ó, as imagens. Isso aqui eu achei super relevante para trazer essas informações para vocês. Há quem diga a possibilidade de uma escalada, assim, de uma escalada global, de uma guerra, assim, a qualquer momento, tá? A qualquer momento, tá bom? O imperador Aldo de Luca, o chanceler supremo das nações, anunciou hoje que todos os cidadãos precisam notificar as subdivisões da nova ordem mundial onde moram para receber a marca. Não vamos tolerar os rebeldes que perturbam a paz, disse ele. O chanceler supremo também disse na conferência de imprensa que contam com todos os cidadãos do reino da nova ordem mundial e os ajude a expor os inimigos do Estado por meio dos cidadãos que já estão marcados imediatamente. Antes de dizer o que eu ia falar, eu fiquei feliz com a fala do ministro Toffoli, porque comparando os números, ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. Pessoal, a vovozinha que foi presa, condenada, ficou 120 dias na cadeia em Brasília, a vovozinha da Bíblia. Aqui, ó. Aí, ó. Aqui, ó, pessoal. A vovozinha que foi presa, condenada, ficou
da Bíblia. Aqui, ó.